Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos pensando sobre o tema Homens dos quais o mundo não é digno, com base em Hebreus capítulo 11, verso 38, onde nós encontramos essa expressão, essa palavra. E nós já vimos que homens dos quais o mundo não é digno são, primeiro, homens de fé, segundo, homens fiéis, terceiro, homens de ação. E hoje nós vamos encerrar, eu disse que essa playlist teria 5 partes, né? Então nós vamos encerrar pensando que homens dos quais o mundo não é digno são os homens dispostos ao sacrifício, ou homens que não recuam mesmo sacrificados. E também vamos pensar sobre os homens que agradam a Deus, e aí vamos concluir, tá? Então, homens dispostos ao sacrifício, que não recuam mesmo sacrificados, depois homens que agradam a Deus e a conclusão. Então esses homens dos quais o mundo não é digno são homens de fé, são homens fiéis, são homens de ação, mas também são homens dispostos ao sacrifício, ou homens que não recuam mesmo sacrificados. Hebreus 11 fala de várias pessoas que fizeram várias conquistas pela fé, que venceram reinos, que fecharam a boca dos leões, que alcançaram promessas, que apagaram a força do fogo, que puseram em fuga os exércitos estranhos, etc. São pessoas como Josué. As muralhas de Jericó caíram e a conquista da terra de Canaã aconteceu quando o povo de Israel estava sob comando de Josué. Obviamente, sabemos, foi Deus, mas o agente humano foi Josué. São pessoas, pessoas que fizeram várias conquistas pela fé, são pessoas como Gideão. Quem não conhece a história de Gideão vencendo com 300 homens um exército de mais de 130 mil homens? Nós sabemos que foi Deus, mas o agente humano foi Gideão. Homens como Sansão, que quando tomado pelo Espírito de Deus, ninguém o podia vencer. Homens como Daniel, que fechou a boca dos leões. Não foi ele, obviamente, foi o anjo enviado por Deus, mas ele foi o agente humano. E homens como Misael, Ananias e Azarias, que venceram a força do fogo. Foi Deus, mas os agentes humanos foram eles. Então eu citei aí apenas alguns dos mais conhecidos. Mais interessantemente, Hebreus 11 fala também sobre pessoas que experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, mas não recuaram na sua fé, na sua fidelidade e no seu agir por Deus. E estes são também homens dos quais o mundo não é digno. Então, homens que permanecem firmes na fé, que não recuam, mesmo em situações extremas, mesmo sob risco de sua própria vida. A história do povo de Deus está repleta de homens assim. Jesus contou uma parábola intitulada A Parábola do Semeador. A semente semeada pelo semeador encontra vários tipos de solos, que representam vários tipos de corações ou pessoas. Aos que não recebem a semente, aos que recebem, mas não perseveram por 2 motivos, as perseguições e os cuidados desta vida, e há os que recebem e perseveram e dão frutos, não recuam, não cedem às perseguições e nem aos cuidados desta vida. Estes últimos são homens dos quais este mundo não é digno. E você? Você é daqueles que têm recuado ou daqueles que têm perseverado e vão perseverar até o fim? Então, homens dos quais o mundo não é digno são homens assim, dispostos ao sacrifício, que não recuam mesmo quando sacrificados. E em quinto lugar e último, homens dos quais o mundo não é digno são homens que agradam a Deus. Homens que vivem para agradar a Deus. Homens que se preocupam em agradar a Deus. Homens de fé, homens fiéis, homens de ação, homens dispostos ao sacrifício, se for necessário, e homens que agradam a Deus. Esses homens não estão preocupados em agradar os outros, estão preocupados em agradar a Deus. Não que não vão se esforçar por estar bem,
por agradar aos outros. Mas entre agradar a Deus e outras pessoas, Deus vem em primeiro lugar. Não estão preocupados em agradar a si mesmos, estão preocupados em agradar a Deus. De Enoque é dito que ele alcançou o testemunho de que agradar a quem? A Deus. E os demais também agradaram a Deus. Jesus, para falar dos últimos dias, ele utilizou-se de diversas comparações. Uma delas foi a comparação dos homens dos últimos dias com os homens dos dias anteriores ao dilúvio. Nos últimos dias, disse Jesus, os homens serão como os homens dos dias anteriores ao dilúvio, preocupados em comer, beber, casar-se e dar-se em casamento, isto é, voltados para si mesmos, para a sua própria satisfação. Esses não são os homens que agradam a Deus. O mundo é digno destes homens. Os homens que agradam a Deus, dos quais o mundo não é digno, não estão preocupados com a sua satisfação pessoal, com a sua realização, e sim em como servir a Deus. Homens dos quais o mundo não é digno são homens que vivem para agradar a Deus. E concluindo, meus amados irmãos, quero dizer que há homens dos quais se pode dizer que são dignos do mundo, ou que o mundo é digno deles. Homens corruptos, homens réprobos quanto à fé. Na linguagem bíblica de 2 Timóteo 3, 2-5, são homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E até homens que se dizem cristãos, mas nos quais não se vê sinais de fé, fidelidade, ação e nem disposição para um mínimo sequer de sacrifício pela causa do Senhor. Esses homens, o mundo é digno deles, e o mundo gosta deles, e o mundo os favorece. Podem ficar tranquilamente nesse mundo quando a igreja for arrebatada. Mas há homens dos quais o mundo não é digno. São estes dos quais estivemos tratando. Homens de fé, homens fiéis, homens de ação, homens dispostos ao sacrifício e homens que vivem para agradar a Deus. O mundo não gosta deles. O mundo não os favorece. O mundo os persegue. O mundo tenta fazê-los parar e calar. Mas são esses os homens que agradam a Deus. Eu quero ser um destes homens. E você? Que Deus abençoe. Espero que espero e oro, para que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao seu coração e edifique a sua vida. Amém.